28 deste mês. Lusitânia, o Pio Sul de Portugal. Durante a ocupação da Península Ibérica, Pelo realismo das figuras não estamos longe da qualidade apresentada pelo Museu Madame Tussauds. Aqui é a história de Portugal resumida em 15 minutos, contada através de bonecos de cera à escala real, alguns automatizados. Figuras que impõem respeito e que conseguem impressionar os mais novos. Cria-se um ambiente, apreendem-se alguns feitos enquanto nação de reis, descobridores e poetas. Uma exposição diferente, onde nem só os alunos aprendem. Gostei imenso. Não estava à espera que fossem tão reais as figuras. Deu para aprender um bocadinho de história de Portugal? Deu, sim, senhora. 40 bonecos de cera expostos no Instituto Português da Juventude de Castelo Branco, construídos por uma equipa liderada pelo escultor e técnico de efeitos especiais Jorge Gameiro, que pretende ver promovida no país a chamada indústria dos sentidos. Seja criança ou adulto que vem aqui leva, enfim, qualquer coisa. Não leva um produto para casa dentro do bolso, mas leva um conjunto de sensações que teve. Dos romanos ao Infante Dom Henrique, a Vasco da Gama e a Camões. Pelo realismo daquilo que o visitante observa, é possível viver a história quase em direto com os protagonistas. A ideia será o público sentir-se dentro de um filme ou dentro de um palco de um teatro. Estar juntamente com os atores. Portanto, não haver esta separação que normalmente existe num espetáculo do espectador e o espetáculo. Portanto, há um envolvimento em que as pessoas estão juntas, estão dentro do próprio espetáculo. O que é que mais gostaste? Foi do Afonso Henriques. Estava muito real. E foi fascinante. Eles a mexerem, foi de cera, parecia mesmo uma pessoa. Uma indústria dos sentidos que pode ser alargada a todos os motivos possíveis e imaginários. A mão de obra na construção dos bonecos, figuras de cera onde são utilizadas próteses dentárias, oculares e implantes capilares, é inteiramente nacional. A tecnologia é inglesa. O homem que criou o museu em Fátima anda agora pelo país a contar de uma maneira diferente a história de Portugal. O escultor usa figuras de cera mecanizadas para as crianças perceberem melhor a nossa história. Primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. O ambiente, o som, a névoa de improviso, a luz ou falta dela realçam os efeitos especiais. Durante 15 minutos é possível folhear 17 importantes capítulos da história de Portugal numa viagem informativa, mas descontraída. O primeiro rei de Portugal, um tenaz guerreiro e um hábil político, governou durante 57 anos. Bonecos reais do nosso antepassado, que estão bem feitos, são engraçados. Parecem pessoas de verdade. Por acaso, parecem. Em agosto de 1487, Dom João Trajadas com rigor, assenta em recolha especializada, as 40 figuras em cera de tamanho real são controladas por computador. A ideia é tentar um enquadramento dinâmico em que cada boneco, à sua maneira, capta um particular momento de atenção. Isto tem um implante de cabelo, portanto isto são cabelos naturais que são implantados ao mundo, não é? Portanto, isto não são cabeleireiras postiças coladas. Os olhos também são próteses oculares, portanto, são olhos de vidro, que são próteses médicas. E as bocas também, portanto, os dentes, aqueles que têm dentes. Portanto, isto são, enfim, eu quis trazer este tipo de figura porque é realmente aquela que tem mais impacto. Camões foi o maior poeta português de todos os tempos. Ficaram um bocado surpreendidos e assustados. Nas cidades do interior, poucas visitas eles fazem a museus e a outras coisas diferentes. É muita novidade. É muita novidade, sim. Que numa mão sempre a espada e na outra a pena, escreveu a maior parte do seu imortal poema, Os Lusíadas. Ouvi a história de Portugal. E na escola já tinhas ouvido falar de algumas destas pessoas que viste aqui hoje? Luís de Camões. Porquê? Não sei. Já tinhas ouvido falar dele? Já. Do Afonso Henriques, Camões e outros. A exposição itinerante mistura tecnologia inglesa com mão de obra nacional. Muito obrigado pela visita e até breve. Para ver até 25 deste mês no Instituto da Juventude de Castelo Branco.
Exposição sobre a história de Portugal, contada de forma interativa por robôs. A exposição consiste na mostra de 17 cenas da história de Portugal. Esta viagem no tempo, ilustrada por 40 figuras de cera, mostra, por exemplo, o período dos descobrimentos e chega à atualidade. Vamos conhecer melhor esta exposição. Em direto do Museu Militar em Lisboa está a jornalista Carla Trafaria. Carla, por onde é que começas esta viagem ao passado? Bem, a história começa justamente com a Lusitânia e com o Viriato, depois os romanos e agora, nesta altura, o computador, porque tudo isto é controlado por esta máquina que nós vemos. Agora o computador fala-nos, porque há uma narração que acompanha a exposição, uma narração feita em inglês e em português, mostra-nos agora as cruzadas Dom Afonso Henriques, é a figura que nós vemos aqui ao meio. São figuras de cera, cerca de 40 figuras, 17 cenas da história de Portugal. Estas figuras de cera têm também uma particularidade, algumas delas são animadas. Nós damos agora um salto, estamos a ver Dom Dinis e a Rainha Santa Isabel. Esta figura, ou melhor, todo este projeto é, digamos assim, coordenado por Jorge Gameiro, ele é o responsável por tudo isto. Jorge, o que é que esta exposição, para além da riqueza visual, o que é que esta exposição tem de especial? Esta exposição, aquilo que tem de mais especial é ser demonstrativa de tudo o que já é possível dentro desta indústria ser produzido em Portugal. Portanto, tudo aquilo que estão a ver aqui, que vão ver lá atrás ao nível da parte dos animatrónicos, são totalmente produzidos em Portugal, desde a escultura das cabeças aos figurinos, até a automação, a parte eletrónica e todo o sistema de comando. Tudo isto é feito em Portugal. O que falta, dizia-me há pouco, enquanto me mostrava aqui a exposição, o que falta é perceber-se em Portugal que esta indústria é viável. Exatamente. Aliás, esta exposição é o final de uma itinerância que eu iniciei no princípio de 2006. Peço desculpa por interromper. Vemos ali um quadro específico agora aqui, acompanhado pela narração. Que cena é esta? Portanto, isto é o casamento do Dom João I com a Filipa de Lencastre, que foi, no fim de contas, o que representa o Tratado de Windsor, não é? Portanto... Nós aqui temos, Jorge, cerca então de 30 e tal figuras, dizia-me, 30 e tal figuras. Não cabiam mais, porque há muito mais equipamento. Como é que nasceu a ideia para esta exposição? Portanto, como eu lhe estava a explicar há pouco, portanto, desde o início de 2006, comecei uma itinerância para tentar promover esta indústria em Portugal. Portanto, comecei no Algarve, depois fui para o Alentejo. A indústria dos sentidos, não é? Assim que lhes chamam os especialistas. Exatamente. Americanos, onde, enfim, tudo isto está mais desenvolvido. Exatamente. Portanto, o que acontece é que teve muita aderência por parte do público, escolas, turistas, etc., mas da parte dos responsáveis, que eram as pessoas mais importantes a quem eu queria dirigir, infelizmente não tive capacidade para lá chegar. Esta exposição, esta é a primeira parte, começa então com a Lusitânia, é a primeira parte da história de Portugal. Depois há um outro quadro para onde nós vamos passar agora. Esta exposição leva-nos até ao presente, até aos nossos dias. E aqui, como eu já expliquei, estão então estes bonecos de cera, alguns animados, algumas das figuras nós já vimos, mexem, por exemplo, a cabeça. Mas, enfim, esta tecnologia de que nos falava o Jorge Gameiro tem outra vertente. E esta vertente tem o seu expoente máximo quando se unem então a arte da escultura, presente nestes bonecos de cera, às novas tecnologias que vão surgindo. E eu deixei para o fim uma parte deste cenário que já não tem propriamente a ver com a exposição sobre a história de Portugal, tem a ver com o que de mais inovador se faz em matéria desta arte dos sentidos, digamos assim. Nós aqui já não temos, aqui deste outro lado, passamos das figuras de cera para figuras em borracha. Agora, porque falamos em bom ambiente, falamos também em coisas interessantes, não é? É verdade. Nós agora vamos mostrar-lhe uma reportagem muito interessante sobre uns bonecos de cera que alguns deles já conhece de certeza. Já conhece de certeza, e quem foi conhecê-los ao vivo e em direto foi o Sérgio de Mateus, um chouac. Chouac. Cucu!
Tânia e João, cá estou eu nos últimos preparativos aqui do Museu da Cera Interativa em Alcântara, na antiga fábrica do açúcar. E eis quem eu encontro aqui, a nossa linda Diana. A nossa princesa do povo está boazinha, veio também em Lisboa, gosta disto tudo, consigo ou não falo, vá ter com a sua Camila, com a sua Camila. Bom, aqui você pode fazer uma viagem ao longo dos tempos da história de Portugal. Começamos em Viriato e terminamos em Serpa Pinto. Estaria você a perguntar quem era este senhor que estava aqui ao lado com um microfone no meio de um romano e de um muçulmano? Pois sou eu. É aqui que começa então toda esta viagem neste museu interativo ao longo dos anos da história de Portugal. E cá estou eu novamente ali ao lado do incontestável, aqui este senhor muito bonito. O verdadeiro artista é aquele que não tem medo. E quem é que agora é o Marquês de Pombal? Quem é? Quem é? Por mares nunca antes navegados e... Ah, perdeste o pio, agora não queres falar comigo. Agora só faltava dizer que isso tudo aí era brincadeira. Oh, mas ele não é cego, isto é estilo. Queria ser diferente, não é, Sr. Camões? Queria ser diferente. Muito bem. Made in China. Olha, comprou a Paula dele na China. Sr. Vasco da Gama, há tanto tempo que eu não o via. É no meio deste fumo e desta fantasia toda que podemos reviver bons momentos do nosso país. Aqui está ele, o apresentador da Lisboa 94, o dinossauro que fez a alegria de todos os pequenos. Aqui à frente podemos então reviver momentos da Expo 98 com os olharapos e que há pouco tempo tiveram novamente em ação na Expo de Saragossa, em Espanha, de nuestros hermanos. E é ao longo destes cenários todos que se vão desenvolvendo aqui no Museu da Cera que você vai viajando. Este é um dos bonecos interativos que pode falar consigo, não é verdade? Obviamente, se apetecer. Amigo, até quando é que isto está aberto? Tu não sabes, mas sei eu. Até ao final de janeiro. Sabes o que é que falta agora? Não sabes, pois não? É o que é? Eu vou-te dar a minha mãozinha. É o chuaque! Vá você fazer então chuaque. Vá que eu ponho a mãozinha. 1, 2, 3. Chuaque! Toda esta paixão pela criação destas personagens? Isto nasceu há muitos anos, há 20 e muitos anos, porque eu já tenho 58, e começou por marionetes de fios. Portanto, eu produzia marionetes para companhias profissionais, principalmente na Bélgica, e houve uma altura em que eu disse que vou ter que cortar os fios às marionetes. Portanto, a única hipótese de cortar os fios foi no início dos anos 80, quando tive a oportunidade de ir para a Inglaterra e, enfim, começar a fazer coisas destas que vocês, infelizmente, enfim, viram com algumas interferências ali, mas aqui, infelizmente, ele Jorge, mas não quis, qualquer imagem televisiva que esteja a ser reproduzida neste momento sobre estes bonecos é completamente infiel à realidade, porque basta olhar para eles e parecem mesmo pessoas. Que tipo de técnica é que utiliza para... Bom, estas figuras, mas o mais importante aqui é dizer que todos estes equipamentos já são produzidos em Portugal. Pois. Isto é uma coisa um bocado surrealista. Portanto, já não é preciso ir a Londres, por exemplo, para visitar o Museu da Madame Tussauds? As figuras de cera são feitas em Inglaterra, são feitas em Londres, mas as esculturas e os moldes... Aliás, eu queria aproveitar aqui a Marisa para oferecer à Tânia, o Bob Dylan ao Muito obrigada. Obrigado. Fantástico. Mas o mais importante é dizer quem é que os produziu. Portanto, estou a falar dos irmãos Constantinos, das Caldas da Rainha, e que fazem essas peças para vender nas lojas das Caldas,
mas também fazem estas peças que eu tenho aqui. Muito bem. Portanto, isto era principalmente para deixar claro que é... deixar claro que este equipamento, depois há a parte da robótica, que, enfim, eu vou destapar aqui um bocado. Come to me, não sei se em termos de imagem conseguem enfim, ver o esqueleto deste senhor. Portanto, este senhor tem 6 movimentos, tem 2 movimentos ao nível do pescoço, 2 movimentos aqui nos ombros, que lhes dá, no fim de contas, a mesma possibilidade que nós temos de movimentar. Todos os movimentos que nós fazemos ao nível do pescoço e dos ombros, este senhor também os faz. Portanto, este senhor é uma das grandes atrações do Museu de Cera. Vai ser o apresentador, mas há mais. Olha, põe-te a pau. Aliás, ali qualquer dia está cá comigo. Aliás, aqui na vossa VT houve várias coisas que eles filmaram que não apareceram, que são vários animatrónicos. Por exemplo, os olharapos. Os olharapos vão funcionar também de uma forma interativa, não serem empurrados por atores, por jovens, como aconteceu na Expo, mas funcionarem também autonomamente. Portanto, eles podem ser controlados. No fim de contas, tudo isto são marionetes eletrónicas, não é? Pois. Portanto, isto são objetos que são comandados através de controle remoto ou através de programação. E uma coisa que eu, por exemplo, acho que faz muita falta ao nosso Museu da Marionete em Lisboa são objetos deste tipo, não é? Porque isto é realmente uma marionete. Continua a ser uma marionete, não tem fios, mas é uma marionete com sistema comandado eletronicamente, não é? Mas no que diz respeito, por exemplo, aos olharapos, nós sabemos que o Jorge está disposto a cedê-los de alguma forma a quem os trate com carinho. Não são os olharapos. Todo o museu, todo o equipamento que tem. É uma autêntica viagem no tempo. Dom Afonso Henriques, Dom Sebastião, Rainha Santa Isabel e Luís de Camões são apenas alguns exemplos das muitas figuras históricas que podem encontrar nesta exposição. Uma autêntica viagem no tempo ou uma lição de história contada através de figuras de cera e em tamanho real. E o impacto é fantástico, porque é evidente que as pessoas não estão habituadas a museus temáticos com tantos efeitos especiais e com tanto realismo. Entendemos que é um espaço muito interessante aqui no IPJ, com figuras da nossa riquíssima história de Portugal, que é uma oportunidade que quer as escolas, quer os jovens e quem desejar visitar-nos não pode nem deve perder. O rigor histórico e a perfeição das figuras numa mostra altamente pedagógica leva a que a exposição tenha como público-alvo as escolas, ainda que seja apreciada tanto por miúdos como por graúdos. Gostei de ver as imagens e gostei de ver como eles eram feitos. O que é que gostaste mais nesta exposição? De tudo. E as figuras? Já tinhas ouvido falar de alguma figura que aqui está? Do Luís de Camões, de Dom Afonso Henriques, do Viriato. Ficam surpreendidos, assustados, mas ao mesmo tempo aprendem, portanto, a maneira de vestir da época. Vestidas a rigor com trajes da época, numa viagem que traça vários períodos da história de Portugal, as figuras possuem implantes capilares, próteses dentárias e oculares, no mais absoluto realismo. A exposição pode ser visitada por €1 no Instituto Português da Juventude, em Castelo Branco.